Eu posso escrever o nome Ana, saber que vira o Sahur, que for. Que a Ana tá me seguindo bem aqui do lado, aqui em cima. Então, ela tá me seguindo, eu vou escrever o nome dela. Me sigam aí pra eu botar o nome de vocês. Deixa o like no canal pra vir 10 milhões de likes nesse vídeo. Então, vamos lá. Ai, botei errado. Ai, botei errado também. Na. Olha aqui. Virou o só. Virou o o Sahur. 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 O Sahur. O Sahur.